Logo do programa, desenho de duas mãos espalmadas simbolizando a união dos sentidos. Voltamos a apresentar Sentidos. Estamos de volta aqui com o nosso programa Sentidos e aquele nosso convite semanal continua de pé para você. Isso mesmo, participe juntinho conosco. Mande a sua sugestão de temas sociais para o nosso e-mail programasentidos@avap.org.br ou então para o nosso Twitter, @tvsentidos. Tô te esperando. Círculos nas cores branca, laranja e amarela. Deles se destacam linhas que percorrem a imagem. Um microfone e ondas sonoras, fala sério. Um acidente, uma doença e, consequentemente, uma amputação. Conheça a adaptação de pessoas que perderam algum membro, os reflexos que isso teve no dia a dia e as superações. Desde aquele que acabou de acontecer até aquela pessoa que já é amputada há anos. Fala sério. Retirar de forma cirúrgica um membro. Imagens, parcial Rafael ou Carvalho totalmente. e Ronaldo Fernandes. A amputação, Edição, Alexandre encarada Verderano por e Almir muito Bonfim tempo Júnior. como mutilação, hoje simboliza coragem, independência e, principalmente, continuidade de vida. Doutor Rafael Esposeto, ortopedista e traumatologista, Hospital das Clínicas da USP. O objetivo da cirurgia de amputação é reabilitar o paciente para uma nova fase da vida dele que vai começar. Essa reabilitação visa reinseri-lo no trabalho, reinseri-lo na sociedade, e alguns pacientes não é incomum, depois que fazem uma amputação, fazem coisas que não faziam antes. Na história, as primeiras amputações datam de 2300 a.C., realizadas como punições. Hipócrates fez a primeira indicação médica em 400 a.C. A partir daí tivemos grandes evoluções no tratamento do paciente durante a cirurgia de amputação. Antigamente, nessa época, na Idade Antiga, eles faziam a cirurgia de forma rápida porque não tinham técnicas assépticas, não tinham anestesia, não tinham procedimentos para conter o sangramento, não tinha nenhum tipo de conceito em relação ao que seria um coto bem feito. Isso melhorou muito a qualidade de vida do paciente. Na verdade, através da cirurgia de amputação que a gente cria um novo órgão, que é o coto. O coto é a parte remanescente da cirurgia do paciente. Através desse novo órgão que o paciente vai sentir o meio em que ele está inserido, e no caso dos membros inferiores ele vai dar carga. Hoje, no senhoras Brasil, a atravessam cada uma rua. 100 mil Uma delas habitantes, usa bengala e 14 moleta. são amputados Um por ano. cadeirante cruza a faixa Mas de quando a pedestre. amputação é recomendada? Na população geral, cerca de 80 a 90% das amputações são amputações de membros inferiores. Dessas, 90% são de causas vasculares. E metade desses pacientes são portadores de diabetes. Eles estão mais ou menos entre 50 a 75 anos de idade. Tem pacientes mais jovens, esses pacientes mais jovens geralmente são amputados por causas traumáticas. Na sequência, vem indicações como amputações por causas tumorais, choques elétricos, infecções e deformidades congênitas. O tabagismo é uma das causas? O tabagismo ele vai alterar sim a parte vascular do paciente, ele se insere nessa classificação como uma indicação vascular. Em acidentes de trabalho, normalmente, o que é recomendado? Acidente de trabalho geralmente é o que mais causa amputações de membros superiores. Dentre elas, as mais comuns são de dedos. O ideal, quando isso acontece, é pegar a porção do corpo que foi amputada, colocá-la em um recipiente junto com o soro fisiológico, fechá-lo, colocá-lo dentro de outro recipiente, esse sim com gelo em volta. Não deixar de forma alguma o gelo em contato com a peça amputada, porque isso pode danificá-la e inviabilizar o reimplante. Close nas mãos do médico, manuseando a mão de um esqueleto sintético. Também a gente pode fazer uma amputação parcial de mão, ressecando falanges, dedos. Independente do nível de amputação, em alguns casos, os pacientes se queixam da chamada dor fantasma. Agora ele manuseia a perna do esqueleto. Na região que ele não possui mais. Por exemplo, ele fez uma amputação transtibial na altura da perna e ele começa a referir dor no dedão. E seria o quê? O cérebro respondendo? Isso, é uma sensibilidade residual do que sobrou. Quando a gente faz a cirurgia, a gente corta músculo, osso, artéria, veia e o nervo. O nervo ele continua lá de alguma forma mandando alguns impulsos para o cérebro confuso, porque não tem mais o segmento que foi ressecado, interpreta de várias formas. Acho que na reabilitação a gente primeiro tem o pós-operatório imediato, no qual a gente espera a cicatrização. Idealmente, já nessa fase, a gente começa com uma fisioterapia intensa para manter fortalecimento muscular, manter mobilidade das articulações que foram poupadas. A vida continua. A vida continua e em alguns pacientes,
Alguns pacientes, na verdade, eles até amputarem passam por grandes dificuldades. Por exemplo, pacientes que tiveram um trauma grave, uma fratura exposta grave, passam por uma série de cirurgias, semanalmente vem ao médico durante anos, às vezes. Chega uma hora que o próprio paciente vira e pede para o médico: doutor, eu não estou mais vendo nenhuma função no meu membro, não está ajudando. Teria alguma opção? Temos essa opção da amputação. A ideia realmente é fazer ele voltar ao normal, e ele volta ao que era, e algumas vezes até fazer coisas que ele não fazia antes. Giovana Batistella, repórter. A amputação é o princípio de uma nova fase. A imagem corporal muda e o alívio do sofrimento e a qualidade de vida aparecem. Alex Souza não passou por essa etapa e conta pra gente como é ser amputado de nascença. Eu nasci prematuro, né? Nasci de 6 para 7 meses. Personal trainer. Não cheguei a formar. O meu caso foi o famoso caso da talidomida, né? Que na verdade esse remédio ele atacava as extremidades, mãos, pés. Na verdade no pé esquerdo também não tem a primeira falange dos dedos. E na perna direita foi a que foi mais afetado, né? Tinha acabado de nascer, já fui para a mesa de operação e eles fizeram uma amputação. Aos 3 anos, Alex já usava uma prótese. E desde 99, o esporte faz parte da vida do personal trainer, formado em educação física no ano passado. Eu acho que eu fui começar a me tocar que eu era deficiente físico depois dos meus 17 anos. Até então eu achava que eu não tinha nada. Às vezes eu esqueço que eu não tenho uma perna. Para mim é tão normal. Minha primeira prova foi os 10 km da Tribuna em Santos. E aí eu ganhei em primeiro lugar. E eu fui correr minha primeira maratona de Nova York com os meus 19 anos. Eu corri com uma prótese que não era uma prótese especializada para corrida. Sofri assim, no final sofri muito porque machuquei muito minha perna, mas completei em primeiro lugar a prova também. E aí foi aonde nasceu realmente o gosto pela corrida. E depois, 2 anos seguidos eu corri, então eu tive a oportunidade de correr 3 maratonas. Atualmente também, há 1 ano e meio, eu pratico esgrima pelo Clube Pinheiros. Fui convocado agora para a seleção brasileira, tive a oportunidade de representar a seleção a semana passada. E por equipes nós ganhamos medalha de ouro contra Canadá, Estados Unidos, Argentina, Chile. Por meio de um projeto voltado à inclusão de pessoas com e sem deficiência na dança, o coreógrafo Mark Van Lu, responsável pela companhia de dança Bombelela, com estúdio na Parada Inglesa em São Paulo, formou o grupo Perfeito, que Alex fez parte. Acabei conhecendo o Alex lá na Fórmula. Mark Van Lu, coreógrafo. E a convite da direção da Fórmula, eu instalei o projeto lá. Mas aí o Alex fez uma formação ótima, foi estudar, foi buscar se aperfeiçoar, profissionalizou. E isso me enche de orgulho, com força de vontade, com determinação, levando-se primeiramente você, se levando a sério, né? Você consegue romper várias barreiras. O Alex é um grande exemplo, assim como tem outros exemplos na companhia, de gente que se profissionalizou, que está aí hoje trabalhando, dando aula em tudo quanto é lugar, viajando o mundo, e que começou aqui com a gente. Então ele me chamou e falou: pô, quero montar uma turma com portadores de deficiência, com cadeirantes e tal. Estou aí procurando e você, como amputado, gostaria que você fizesse parte. Ensino dança de salão e street dance também. Há 3 meses a Paula faz aula com o Alex. Paula, veterinária. Não sabia dançar nada. E aí eu vi ele dançando com uma outra moça. Falei, nossa, que humilhação. Então eu fui encontrar com ele outra vez para fazer uma aula mesmo. E aí ele estava de bermuda. Aí eu vi a prótese. Alex e Paula dançam no salão da academia. Foi uma surpresa mesmo. Nossa, ele é um professor muito exigente, assim, não deixa passar nenhum errinho. Exigente e persistente, como nas aulas de salsa. Até nossa equipe ensaiou uns passos. Vamos começar com a direita atrás. 7, 8, e 1, 2, 3... 5, 6. Na verdade, a vida não vai te levar a lugar nenhum se você não tiver determinação e objetivo. Alex dança street dance em frente a um espelho. Ele gira livremente usando sua perna e sua prótese. Os movimentos são fortes e rápidos. Audiodescrição Atave Brasil.